pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido Sérgio Castro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Sérgio. Eu que agradeço. Obrigada. A palestra do dia de hoje é do capítulo 26, Dai de graça, o que de graça recebeste. Farei uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, para harmonizarmos o ambiente. Você, que é pai, é a criatura mais feliz sobre a face da terra. Levante os braços aos céus e agradeça a Deus a misericórdia que lhe concedeu. Mas lembre-se de que não basta dar aos filhos o sustento e a instrução. Algo existe mais importante que tudo isso, é o exemplo. Dê a seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. Que assim seja. Então, pedimos a Deus que nos oriente na noite de hoje, que possamos receber as palavras do nosso irmão com muito carinho e com muito aprendizado. Que assim seja. A palavra é toda sua, Sérgio. Muito obrigado. Queridos irmãos da nossa casa, Centro Espírita Caminheiros da Luz, boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a direção e a nossa querida Renata por esse convite. O nosso assunto é mediunidade gratuita, e nós vamos rapidinho, direto ao assunto, devido ao horário. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, estudamos este assunto. O que se destaca é o item 7, o item 9 e o item 10. Eles dizem mais ou menos assim, que tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E a estes 12 apóstolos enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos e expeli demônios. Entretanto, continua Jesus, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, capítulo 10, versículos 1 a 10. Logo, lendo esta passagem da Bíblia, já surgem as questões básicas do trabalho prático da mediunidade. Por que Jesus recomendou aos apóstolos para que dessem de graça o que receberam de graça? Com que finalidade a mediunidade é concedida tanto a pessoas honestas e dignas como a pessoa que ainda tem muitas inferioridades morais? Quando se faz comércio com a mediunidade, ela realmente se presta ao socorro e à ajuda ao nosso semelhante? A mediunidade é um sinal de grandeza espiritual do médium? São questões básicas. E nesses ensinos, tanto de Jesus como do Evangelho segundo o Espiritismo, podemos constatar que, ao estimular nos seus discípulos os dons mediúnicos, ou seja, a capacidade de curar, de tirar as perturbações, de reorganizar a estrutura e o fluxo da energia do perispírito para o corpo, os males físicos, os males espirituais, Jesus os proibiu de terem usufruto com essa atividade e de ganharem qualquer tipo de vantagem material na execução dessa tarefa missionária. Tarefa missionária. É uma missão, não é uma profissão. Profissão é engenheiro, doutor, professor, geólogo, que é, no meu caso, a minha. Então, de acordo com os postulados da Bíblia, do Novo Testamento, e com os postulados espíritas, podemos deduzir que Jesus apenas despertou e estimulou nos 12 as faculdades que eles já trouxeram no perispírito gravadas ao reencarnar, em estado latente, que já eram compromissos que eles assumiram antes de encarnarem. Assim também nós, quando somos médios, estamos cumprindo um compromisso assumido antes de reencarnarmos. E por que a recomendação e a proibição de Jesus?
para que os discípulos e apóstolos se conscientizassem da importância do amor ao próximo, que deve prevalecer, deve ser o móvel principal da caridade, da tarefa mediúnica, o amor ao próximo e a caridade, que deve prevalecer entre todos os seres encarnados e desencarnados. No caso, a verdadeira caridade moral e espiritual. Outra recomendação útil, agora, é da doutrina, é a necessidade de não procurarem os médios motivações interesseiras, nenhum tipo de interesse pessoal naquela atividade de socorro que presta aos necessitados. Somente assim é que os médios se tornam verdadeiramente dignos do bem e da missão que estão realizando na Terra. Então, lá no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, encontramos esse trecho importantíssimo. Os médiuns dos dias atuais. Porque também os apóstolos e discípulos de Jesus tinham mediunidade, os médiuns dos dias atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens na Terra, para mostrar aos homens o caminho do bem, conduzi-los à fé, não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, no caso da psicografia, visto que não são fruto das suas concepções, nem de suas pesquisas e estudos, nem de seus trabalhos pessoais, mas da inteligência dos espíritos. Tal a razão pela qual a mediunidade não constitui um privilégio a nenhuma doutrina, a nenhuma classe, a nenhuma raça, a nenhuma profissão, a nenhum sexo. Ela se encontra espalhada por toda parte por Deus. Torná-la paga seria, então, desviá-la do seu providencial objetivo. Nós vemos que, desde os primórdios da humanidade, da história, os seres dotados dos dons do espírito, que se destacaram, o xamã, o líder religioso da tribo, aquele que era místico no meio dos homens da caverna, todos esses eram dotados dos dons e atuavam intensamente nos destinos da comunidade, da raça, do povo, nas suas aldeias e comunidades. A mediunidade existe desde que existe o homem na Terra. Mas alguns têm se confundido e explorado esses dons ao longo dos milênios em proveito pessoal. É isso que traz graves responsabilidades inimagináveis para nós encarnados, que não possuímos as faculdades mediúnicas despertadas. Neste sentido, a doutrina não pode admitir que médiuns que negociam e têm lucro com sua atividade mediúnica, com suas potencialidades anímicas e dons mediúnicos, se apresentem e se declarem como médiuns espíritas. Como a gente vê alguns folhetos distribuídos por aí, tanto no DF como aqui em Brasília, né? Médium espírita atende, faz consulta, faz amarração de amor. Quem faz amarração de amor é Deus. Deus é o autor do amor. Ninguém faz amarração coisa nenhuma. Então, e eles põem lá médium espírita. Isso é uma fraude. É uma fraude. É um crime. A mediunidade espírita está perfeitamente codificada, explicada no Livro dos Médiuns, da codificação espírita, além de estudos aprofundados sobre o mesmo tema nas obras complementares. Leon Denis, por exemplo, no Invisível, Depois da Morte, não é? O Destino do Ser e da Dor, nesses livros complementares. Mais tarde, aqui no Brasil, nas obras que eu chamo de suplementares, que é o projeto do Livro Espírita do Brasil, coordenado por Emmanuel, envolvendo Chico Xavier, André Luiz, Ivone Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, e mais tarde, Joana de Ângeles com Divaldo Franco. Isso é um complemento técnico detalhado de toda a filosofia e a doutrina espírita. A doutrina espírita continuou sendo implantada no mundo, aqui no Brasil, a partir de 1917, com Francisco Cândido Xavier. Né? E no item 9 do Evangelho encontramos: explorar alguém a mediunidade é vender um produto e dispor de uma coisa da qual não é o proprietário, não é o dono, vendendo algo que não é seu.
Afirmar o contrário é estar enganando quem está pagando o serviço. Por quê? Não é de si próprio que o médium dispõe. Ele depende do concurso dos espíritos, das almas dos que faleceram, que merecem respeito e não pode ser colocado a preço de moeda. É o que diz o Evangelho. E ele complementa. Só essa ideia já nos causa repulsa, repugnância. Perturbar o sossego ou o trabalho de um espírito, atraí-lo para nós para vender informações aos outros. Foi esse comércio lá no mundo antigo entre os hebreus, que foi degenerado em abuso e explorado pelo charlatanismo, pela fraude, pela ignorância, pela credulidade e até pela superstição, que deu motivos a Moisés de proibir, ele não proibiu a mediunidade, ele proibiu que os israelitas fossem aos outros povos, os filisteus, os medos, os ninivitas, os povos que o cercavam, os cananeus. Moisés proibiu que os israelitas fossem a eles fazer consulta aos mortos. É isso que ele proibiu. E com muita razão, e o Espiritismo apoia esta proibição que está no Velho Testamento. A consequência dolorosa desse tipo reiterado de prática abusiva do médium é fatal para ele. Nós temos aqui em Brasília, e no Brasil inteiro, ficou conhecido o caso do nosso irmão aqui, da cidade de Alexânia, o João de Deus. Somente nos primeiros anos ele ia direitinho, de acordo com os espíritos. Já vamos estudar este ponto. Depois ele desandou a interesses políticos, financeiros, econômicos, sociais, se tornou uma personalidade conhecida internacionalmente e se envolveu. Chico nunca se envolveu com isso, nunca se deixou levar, mas ele não, temos que perdoá-lo por isso. E aí olha o que aconteceu, não é? Então nós sabemos pela doutrina que a partir do momento em que o médium invigilante se afasta de sua moralização, do Evangelho do Cristo e da codificação espírita, os bons espíritos, após muitas tentativas de tentar corrigi-lo, vendo que não consegue, se afastam dele. E adivinha quem são os espíritos que vão substituir os bons espíritos? Logo passam a atuar no lugar dele os espíritos malévolos, fraudulentos, mentirosos, com todas aquelas características apontadas por Jesus no Novo Testamento e pela doutrina espírita na codificação, de serem esses espíritos os falsos profetas da erraticidade, isto é, falsos profetas do mundo espiritual. Então, a partir daí, a doutrina espírita não pode ser envolvida nessas tramas, nem muito menos ser responsabilizada por esses atos, por esses procedimentos desses médios ambiciosos, claramente irregulares, porque a doutrina espírita segue à risca moral cristã, não pactua com erros, corrupções, ganhos ilegais. Tá? Então, em geral, mais dia menos dia, aqueles clientes deste médium vão denunciá-lo e aquele escândalo vai acabar nos tribunais de justiça da Terra, como tem acontecido muito. Já no item 10, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, tem também esclarecimentos fundamentais. Ele começa com esta frase maravilhosa: a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um tipo de mediunidade que exige ainda mais essa condição de santificação do médium e da tarefa, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos à custa de sacrifícios pessoais. O magnetizador dá da sua energia para beneficiar a pessoa enferma. Mas os médios não. O médium curador recebe do alto os fluidos, as bênçãos, as energias, colabora um pouco com as suas e distribui aos enfermos. Então, ele não tem o direito de vender essas curas, nem essas energias que ele passa para
normalizar o estado espiritual da pessoa. Vamos ver na história, Jesus e os apóstolos, e depois todos os discípulos, todos eram pobres, continuaram pobres e desencarnaram pobres. Nenhum deles enriqueceu. E quem curou mais do que Jesus? Já que os evangelhos não constam todas as curas de Jesus, apenas alguns exemplos. Por isso, meus irmãos, cada vez que alguém mercadeja com as coisas santas, está praticando um crime. E é verdade, um crime chamado simonia, um crime religioso, um crime moral espiritual. E o que é simonia? Simonia é um termo criado para condenar a venda e o comércio dos dons dos espíritos e das coisas santas. Favores divinos, benefícios espirituais, endereços garantidos no céu. Tudo isso chama-se simonia, porque tudo é em troca ou de dinheiro, ou de doações, ou de indiretos pagamentos feitos pelas pessoas favorecidas. Não é? Isso a espiritualidade sabe, não adianta ocultar. Então, a origem da palavra simonia provém de Simão, o mago, que está lá no Novo Testamento, no livro Atos dos Apóstolos. É um personagem que viu Filipe curando as pessoas e libertando escravos da obsessão, e procurou Filipe para comprar esse dom dele. Filipe disse que não é possível isso é dado por Deus. Quando chegou Pedro com João para ver as grandes notícias de curas e de desobsessões na Samaria, onde estava Filipe, ele então foi a Pedro e ofereceu: quanto é que você quer para me transmitir esse dom, para aquele em quem eu impor as mãos, possa efetuar curas e produzir fenômenos de poderes da alma? E a resposta de Pedro é tão firme que eu copiei do Novo Testamento, eu vou ler aqui para vocês. Aspas. Quando Simão viu que os dons do Espírito eram dados pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que receba o Espírito todo aquele em quem eu impuser as mãos. O que ele ia cobrar de cada um, é lógico. Pedro, porém, respondeu: pereça tu e o teu dinheiro, porque julgaste poder comprar com dinheiro um dom de Deus. Nunca terás parte nem herança neste ministério de amor, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aí finaliza Pedro: arrepende-te agora, pois desta maldade tua, e ora ao Senhor, para que tu possas ser perdoado neste teu pensamento do teu coração, pois eu já te vejo mergulhado no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 18 a 23. Então, meus irmãos, a mediunidade é coisa santa, como diz o Evangelho. É séria. E quando conduzida de forma abnegada, é um valioso instrumento de disseminação do bem e da prática da caridade. Allan Kardec, o codificador, ele dá ideias bem simples para nós. Por exemplo, a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como uma faculdade normal de ver, de ouvir, de falar. E ela é dada sem distinção, quer dizer, sem a base moral e o valor espiritual daquela pessoa, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as fileiras da humanidade, a todos os níveis, para que mesmo as comunidades primitivas, como as tribos, as comunidades dos tempos antigos, hoje, na África Central, ainda há tribos e comunidades semi-selvagens. Mesmo lá, a mediunidade chega para que um líder, um médium, receba os influxos e vá ajudando aquela população que o cerca a sair daquela condição tão atrasada, tanto moral
como espiritualmente, como também de civilização. Então, a mediunidade atua em todas as classes sociais, tanto pobres como ricos, médiums, classe média, tanto sábios como ignorantes, tudo para fortalecer o homem no bem. E quanto aos viciosos, por que a mediunidade vai a eles? Para os corrigir, para os transformar, para que eles deixem de ser agentes do erro e passem a ser agentes do bem. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio espiritual com os espíritos superiores. É simplesmente a aptidão que a pessoa tem para servir de instrumento mais ou menos flexível a uma ação dos espíritos. Se ela é moralizada e séria, atrairá para si, para trabalhar com ela, espíritos moralizados e sérios. Se ela é brincalhona, gananciosa, se ela quer se sobressair, se projetar na sociedade, quer aparecer, como a gente diz, ela vai atrair espíritos do mesmo nível e qualidade, que através dela vão enganar os outros. E ela vai começar a ganhar presentes, recompensas moedadas, e acaba enriquecendo. Assim diz Kardec, o bom médium não é aquele que se comunica facilmente com os espíritos, é aquele que é moralizado e simpático aos bons espíritos e que só é assistido por eles. Este é o bom médium. Neste sentido é que as qualidades morais têm tanto poder sobre a nossa atividade mediúnica. Quanto mais moralizado, melhor médium. Quanto mais moralizado e melhor médium, melhor agente de Deus na Terra. Agente. Agente, por quê? Porque estamos aqui para servir, como disse Jesus. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em causa de muitos, como realmente ele fez. É um patrimônio da alma imortal. A mediunidade é uma faculdade inerente a uma disposição, como disse Kardec, orgânica, que vai se manifestando em maior ou menor estado de desenvolvimento. Então, é uma aptidão que vai sendo educada e desenvolvida, e sendo ela mediunidade espírita, essa educação e desenvolvimento é na casa espírita, é no grupo espírita, abalizado, capacitado para realizar esta educação mediúnica e este desenvolvimento na pessoa. Então, ela não implica em relações com espíritos automáticas, como se fosse um botão. Agora eu vou apertar o botão, vou ser médio. Agora eu vou desligar o botão, deixo de ser médio. São percepções, ligações mentais e emocionais do médium, que através do seu perispírito se comunica, se conecta com espíritos comuns e com espíritos não muito bons. Ela permite que a pessoa, o médium, capte e registre vibrações, radiações, estímulos, energias e pensamentos que não podem ser captadas por pessoas como eu, com seus 5 sentidos, porque eu não tenho nenhum dom mediúnico. Por isso que essas pessoas existem, para servirem de instrumento mais ou menos flexível aos habitantes do mundo espiritual. Então, é uma habilidade profunda, complexa, mas muito útil, especialmente nos tempos que vivemos agora. Então, precisamos aproveitar os médiuns espíritas para a disciplina, a correção moral e o bom trabalho no bem. E os necessitados para receberem esta ajuda, este esclarecimento, este despertamento, para que eles também um dia saiam da lista de necessitados e passe para aquela outra lista de colaboradores de Jesus. Essa é a tarefa das casas espíritas, atrair pessoas, tirá-las da lista de necessitados e colocá-las na lista de trabalhadores. É a grande tarefa, não só da doutrina, como das casas espíritas. A faculdade é dom de Deus. Então, é preciso que haja um compromisso para recebê-la e tratar dela com
seriedade, com objetivo e com eficiência. Mas ela é empregada, devido ao livre-arbítrio, tanto para o certo como para o errado, como estamos cansados de ver. E aqueles que dela abusam, já dissemos lá, na própria palavra de Pedro, sofrerão reveses inimagináveis para nós. Assim como a visão dos nossos olhos, quando se abrem, se comunicam imediatamente com o ambiente exterior que nos cerca, a mediunidade nos coloca, por meio do nosso perispírito, em comunicação direta com o mundo invisível e espiritual que também nos cerca. Porque a Terra, todo o mundo material chamado Terra, está dentro, inserida, no grande mundo espiritual que a cerca. Não é o contrário. Não é o mundo espiritual que está limitado à Terra. É a Terra que está inserida no mundo espiritual maior. Então, aquele que dela tem a bênção de se utilizar, porque é uma bênção para a nossa evolução, com um fio útil, consegue trabalhar para o seu próprio adiantamento e para o próprio esclarecimento dos seus semelhantes. Essa é uma grande tarefa. Na verdade, quando o médium faz assim, com disciplina, com moralidade e seguindo direitos ditames da doutrina espírita, ele está cumprindo uma verdadeira missão de caridade, da qual ele terá uma grande recompensa já nesta vida, às vezes, mas principalmente nas vidas futuras. Porém, os que dela abusam, usando-a para coisas fúteis, para a conquista de fama, de séquitos que o fiquem bajulando, de interesses materiais, aquele que desvia a finalidade providencial da mediunidade, que é o bem do médium e dos seus semelhantes, sofrerá cedo ou tarde, pela lei de causa e efeito, as consequências dolorosas. Assim como aquele que faz um uso mau de uma faculdade normal dos 5 sentidos. Logo, com o tempo, vem o desgaste e vem a doença, a enfermidade. Então, nessas considerações, podemos encontrar a possível motivação das advertências de Jesus. Ele sabia que se os seus discípulos não fossem suficientemente firmes na fé, dedicados e sérios nas suas responsabilidades perante a condição de discípulos, perante os necessitados, aos quais eles levavam o consolo, o esclarecimento e a orientação, poderiam desvirtuar a sua missão mediúnica, principalmente se eles se deixassem seduzir pelos atrativos, pelas ilusões e pelas facilidades da vida material. Por isso, Jesus os proibiu. Dai de graça, porque eu vos repassei de graça. Eu recebi de graça de meu Pai, e vos repassei de graça, e vós repassareis o fruto, o produto desta atividade, de graça aos que dela precisam, que são os necessitados. Leon Denis dá uma definição poética da atividade mediúnica. A mediunidade é como uma delicada flor, que para desabrochar necessita de muitas precauções e muitos cuidados. Exige método, paciência, altas aspirações e sentimentos nobres. Método é o estudo e o desenvolvimento mediúnico. Paciência é não querer começar a ser médium e já virar um Chico Xavier no outro dia. O Chico Xavier é Chico Xavier porque ele avançou moralmente, não só nesta, mas em outras reencarnações anteriores. E sentimentos nobres, o desejo sempre de ajudar sem nenhum interesse. Por isso, ganhar dinheiro com a mediunidade é dispor de uma coisa de que o médium não é dono. Por isso está abusando da lei de Deus e da vontade dos mortos, dos espíritos, porque está atraindo espíritos para colocar a serviço de uma obra indigna e desviando o dom mediúnico da sua finalidade providencial. Isso é o pensamento de Leon Denis. Está lá no livro No Invisível. E
vamos já nos encaminhando para as nossas conclusões. Os postulados espíritas ensinam que a mediunidade representa um importante e útil instrumento de Deus para a livre instrução dos seus filhos, os seres humanos, pois o médium pode servir de veículo aos pensamentos e às ideias e aos ideais dos espíritos superiores. Para ser colocada a serviço da caridade, ela requer do médium um exercício bastante disciplinado, uma vida íntima, ativa na oração, na moralidade, na melhoria cotidiana e bem direcionada. E também com o conhecimento de todos os seus mecanismos, da sua estrutura. E isso ela vai obter estudando a codificação espírita e as obras complementares e suplementares. E além, claro, de procurar sempre manter uma sintonia com as esferas superiores. Por fim, a mediunidade também é, via de regra, oportunidade de reabilitação de pessoas que caíram em encarnações pretéritas e de evolução para o próprio médium, por ser concedida a qualquer um. Longe de ser marca de grandeza espiritual, ao contrário, alguns autores dizem que é um indício de imperfeições morais. Ah, você quer evoluir? Você está muito endividado? Vou te dar uma mediunidade boa para você trabalhar e aí você vai se livrar. Ao mesmo tempo que você cresce, se espiritualiza, você vai ajudar os outros, vai diminuir todo o peso do seu karma, entre aspas, o seu karma negativo. É uma oportunidade de duas mãos. Representa uma capacidade concedida pelos poderes que nos assistem, deixando o médium apto a desenvolver dentro de si todo o amor ao próximo e amor a Deus, que Jesus resumiu serem todos os deveres do homem. Por isso, dizem alguns que é mais um ônus do que um prêmio, mais um risco do que uma vitória certa. Na verdade, é um instrumento do qual o médium se serve para trabalhar, semear, plantar, para colher mais tarde. E você sabe, no espiritismo é muito comum esse ditado: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não é? Então, quem utiliza bem, colhe bons frutos. Quem a utilizar mal, colherá maus frutos. Isso é da lei, ninguém mexe, não é? São os talentos mediúnicos constantes na Bíblia, desde o primeiro livro. A primeira referência aos hebreus, lá no livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia, diz que Abrão estava na sua tenda, chegou um espírito, disse a ele: reúne todas as suas tribos, todo o teu clã, todos os teus animais e todos os teus pertences, levanta acampamento e vem comigo que eu vou te conduzir para uma terra onde manará leite e mel. Um espírito desencarnado. É assim que começa a história dos judeus. E ele obedeceu. Pegou tudo, levantou acampamento. Ele morava na Caldeia, na cidade de Ur, e foi lá para a Palestina, guiado por um espírito. Ora, o que é isso se não é mediunidade? Está na Bíblia. Então, o médium é realmente dotado deste poder, entre aspas, para produzir mais o bem, para apressar, para abreviar o resgate de suas faltas passadas. Não se trata de um prêmio de auréola divina para aquela pessoa especial. Não existe. O médium não é uma pessoa especial. Ele recebe uma missão de confiança para o uso adequado. Nada mais que isso. E o uso adequado vai trazer a ele felicidade futura, paz de consciência, alegrias e uma reencarnação futura bem leve e serena para ele continuar trabalhando e evoluindo. Esses pensamentos que eu reuni agora no final são de Hermínio Miranda, está no grande livro que todo médium deve ler, Diálogo com as Sombras. E, por fim, a nossa conclusão. Podemos, então, concluir que a causa geral dos desastres mediúnicos está na ausência da moralidade, da responsabilidade
e no esquecimento dos deveres a cumprir que todo médium é esclarecido logo que vai iniciar a sua mediunidade. Toda vez que o médium vai começar a trabalhar, o seu mentor se aproxima e, através dele ou de um outro médium, manda um recado para ele: meu filho, vamos trabalhar. Estamos juntos. Nos conhecemos há muito tempo e chegou a hora de você aproveitar o dom maravilhoso que lhe foi emprestado por Deus. Vamos em frente. Vamos estudar, conhecer e trabalhar em nome do Cristo. Sempre há este aviso. Então, nenhum médium, pode dizer que não sabia. Pode pretextar ignorância. E agora, qual a conclusão da causa geral do sucesso dos médiuns? A força de vontade baseada na fé, o conhecimento pelo estudo do Espiritismo, a disposição para amar e ajudar os seus semelhantes e a execução desses projetos como uma meta pessoal de trabalho e de vivência durante toda a sua encarnação. Isso fará que, quando ele desencarnar, haverá uma comitiva de espíritos bons recebendo-o. E ele até perguntará, como fez Dr. Bezerra de Menezes, quando ele acordou em um amplo salão de um hospital espiritual, ouviu gritos, palmas, urras, louvores, e ele disse: que barulho é esse que eu estou ouvindo? O espírito disse: vem aqui na janela, doutor Bezerra, venha ver. Quando ele chega à janela, as mãos, os gritos, os louvores, a gratidão. E ele olhou assim: mas quem são essas pessoas? Quem são esses espíritos? São aqueles e os seus parentes a quem você ajudou durante a sua última encarnação como Dr. Bezerra de Menezes. Eles fizeram questão de vir aqui lhe receber por tudo que o Senhor fez em benefício deles. É isso, meus irmãos. Mediunidade gratuita é isso. É só a gente ouvir gravar e vamos seguir, vamos fazer. Eu devolvo a palavra à nossa querida Renata Barros. Eu estou muito alegre, muito satisfeito pelo seu convite e já estou imaginando como serão os próximos. Maravilha. Muito obrigado a vocês que estão aqui no YouTube ouvindo esta reflexão. E não nos esqueçamos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muita saúde, muita luz e muita paz para todos. Muito obrigado, Renata. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada pelas suas palavras. Com certeza, de muita reflexão, né? Que possamos usar as nossas faculdades mediúnicas da melhor forma possível, no trabalho, no bem, né? Na caridade, que com certeza receberemos em troca muito conhecimento. Né? Como já dizia a oração de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Não é isso? Isso. Isso mesmo. Você pode fazer nossa oração final? Claro. Obrigada. Já agradeço por essa oportunidade, né? Que você me dá para eu poder orar e, através dos canais da tecnologia do homem, divulgar essas vibrações e essas palavras aos corações dos nossos ouvintes, agradecendo muito a você e a direção do CELUZ pelo convite honroso que me fizeram. Então, pensemos em Jesus e em Deus nosso Pai, agradecendo de coração pela vida, pela alegria de estarmos vivos. A cada dia que o sol se renova, temos a oportunidade de levantar, agradecer e começar um dia de atividades no bem, nos esforçando pela melhoria pessoal, interior e pelo auxílio às pessoas que nos cercam. Depois vamos ao trabalho, encontramos colegas de trabalho e amigos e continuamos dispostos a ajudá-los. E quando retornamos ao nosso lar,
compartilhamos com os nossos entes queridos tudo aquilo de bom que vivenciamos naquele dia. Isso também é mediunidade, embora não seja ostensiva, porque você está sendo intermediário da paz do Cristo, da luz do Evangelho, do amor de Deus, da misericórdia e da compaixão. Então, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela inteligência, pelos talentos, por todas as condições com que a providência divina envolve a minha vida, me dando uma família, um lar, amigos, uma profissão, um trabalho e tantas outras coisas lindas da natureza e da vida que estão à minha disposição. E ainda assim, Senhor, sendo eu um grande devedor, tu me ofereces todas essas bênçãos. Então a nossa oração só pode ser de gratidão. Gratidão a Deus pela vida e pela providência divina. Gratidão ao Cristo pelo seu amor infinito, inclusive de ter vindo aqui pessoalmente nos amar. Gratidão a Kardec e ao Espiritismo pelas orientações seguras que nos dão para conquistarmos o trabalho honesto e caridoso e honroso. E gratidão ao Celuz por este momento de reflexão em que todos nos unimos em coração e em mente. Assim, dizendo do fundo dos nossos corações, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai querido. Nós desejamos a todos os irmãos uma máxima saúde corporal, perispiritual e espiritual. E a paz do Senhor em seus corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Sérgio. Com certeza virão mais convites, né? E quando voltarmos de forma presencial ao trabalho no Celuz, seu nome também estará lá. Certo? Eu é Muito que agradeço. Obrigada. Estou vendo aqui que deu tudo certinho no tempo. Deu. Né? Uhum. Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Então, tchau, Renata. Muito obrigado a você. Tchau, muita Sérgio. saúde, muita alegria para você. Muito obrigada. Até a próxima. Você também. Até a próxima. Obrigada a todos por nos acompanharem na noite de hoje. Até mais.